Olá, eu acho que nós já estamos ao vivo, né? Espero que sim. Deixa eu acompanhar daqui. Bem, como foi dito, hoje às 20 horas nós estaríamos ao vivo transmitindo, né, nessa nossa quarentena, como ficou chamado, isolamento social necessário para que a gente possa combater a proliferação do vírus, né, dos casos. Então todos estão convidados a ficarem em casa, a se recolherem. Aí é um momento de reflexão, é um momento onde a gente pode observar como as coisas estão, como estão acontecendo, né? Pode observar e tirar as lições, o que é que nós podemos aprender. E durante esse período nós vamos ficar fazendo essas transmissões aqui de casa. Olha só, já tem muita gente nos acompanhando, coisa boa. A Ana chegou agora. Queria só um retorno aí de vocês de como é que está, principalmente a questão do áudio, se está dando para ouvir, quem está de casa, está podendo nos acompanhar. Opa! Aqui tô ouvindo, o áudio está aqui, está bem interessante. Ó. Aqui a Ana chegou. Bem, para quem não sabe, nós vamos fazer todas as reuniões que costumeiramente nós fazemos no CEAL. Às quintas-feiras nós temos a aplicação do magnetismo, é o dia que é dedicado ao magnetismo. Obviamente nós não poderemos aplicar, mas todos aqueles que nos acompanham, que estão fazendo tratamento magnético conosco, né, eles estão assistindo. E essa foi uma forma que a gente encontrou de continuar aplicando o magnetismo. No final nós vamos fazer o magnetismo à distância, vamos fazer a prece à distância, a aplicação do magnetismo à distância, o magnetismo espiritual, pedindo a Deus que possa derramar bênçãos e luzes, fluidos de cura sobre cada uma das pessoas. Né? Deixa eu só compartilhar aqui nas minhas redes sociais também. Sobre todas essas pessoas que estão precisando. Olha, Celinha está aqui, César, tem um monte de gente acompanhando. Débora, Rose, Glaucio, Silene, Marcela, Vanúzia, coisa boa. Nós estamos aqui de uma maneira, nós vamos tentar tornar mais interativo ainda do que ontem. Tá? O que é que nós estamos fazendo? Aquela nossa campanha, nós continuamos fazendo. Se você está acompanhando esse estudo conosco agora, ao vivo, e se você puder tirar uma foto que está estudando conosco, mandar, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, para que as pessoas saibam que nós espíritas continuamos tendo a nossa vida, que a campanha é isolamento social sim, isolamento espiritual não. Nós continuamos unidos, estamos aí todos vinculados, né? Estamos todos juntos. Mas hoje também nós vamos fazer uma outra forma de interação. Se você tem uma pergunta a fazer sobre o texto que nós iremos estudar, se você tem um relato para fazer do que está sendo feito, como é que você está conseguindo passar por esse momento, não é? O que é que você tem feito, como é que você tem reunido a família, como é que você tem aproveitado esse tempo. Se você tem uma dúvida, grava um áudio, manda para a gente, que nós vamos colocar o áudio ao vivo aqui, porque nós conseguimos aqui uma maneira de interagir com vocês. Então, se você tem uma dúvida sobre o texto, ou você tem uma dúvida, você pode digitar, lógico. Mas também, se quiser mandar um áudio, e principalmente se quiser nos mandar relatos, isso é muito importante, do que você está fazendo, como é que você está conseguindo manter a sua sintonia espiritual, o que é que tem feito. Então, são esses depoimentos que a gente gostaria de ouvir. Tem uma dúvida, tem um medo, tem uma apreensão? Tudo bem, não fique envergonhado, não. Pode nos enviar também, que a gente vai aqui e a gente vai tentar ajudar, tá bom? Então, você manda para o WhatsApp do CEAL, os grupos, quem nos acompanha, muitas pessoas estão nos grupos do CEAL, ou então manda manda um áudio aqui mesmo, no chat. Você pode gravar um áudio e mandar aqui ao vivo, e aí a gente vai colocar aqui. E a gente vai ser mais interativo ainda, tá bom? Hoje nós vamos estudar a prece pelos doentes. A prece do Evangelho, segundo o Espiritismo, a prece pelos doentes. A Ana vai já colocar aqui no grupo para vocês acompanharem. E aí eu queria que vocês fazer uma explicação
talvez todo mundo esteja preocupado assim. Ah, mas será que eles só vão falar de doença? Não, não é isso, gente. É porque nós estamos acompanhando a estrutura do CEAL. Ontem, nós fizemos um estudo da Revista Espírita. Hoje, nós estamos fazendo o estudo vinculado ao magnetismo. E no magnetismo sempre estuda as preces. Por isso que nós escolhemos isso. Mas sábado, provavelmente nós vamos fazer 2 lives. Sábado à tarde, estudando a mediunidade, 16 horas. Nós vamos fazer uma live sobre mediunidade. Por quê? Porque sábado à tarde é o estudo da mediunidade do CEAL. Então nós vamos estudar a mediunidade. E às 19h30, tratamento espiritual. Então, e o tema é a necessidade da caridade. Então, nós não vamos ficar só falando de doenças, tá bom? Mas hoje, especificamente, essa noite, nós vamos estudar a prece pelos doentes. Aquele que quiser receber o magnetismo à distância, que tiver um parente, um amigo que está passando por alguma doença, que tiver uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ou nós mesmos que estamos precisando de prece, você digita aí no chat, coloca pedido de prece e a gente vai, ao final, fazer uma prece coletiva, todo mundo junto, né, todos que estão participando, para a gente vibrar principalmente pelos doentes, porque essa é a noite que o CEAL dedica aos doentes, mas também vamos fazer a vibração por esse momento que nós estamos vivendo. Tudo bem? Agradeço já aqui a participação de todo mundo. Vou pedir a Ana para fazer a prece inicial e aí nós vamos começar o nosso estudo. Primeiramente, boa noite a todos e vamos lá. Peço a todos que quiserem, se sentam o mais à vontade possível. É um momento de recolhimento, fechem os olhos, aqueles que se sintam à vontade para isso. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui, gratas e gratas em Teu nome. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção para iniciar esse estudo, que os bons anjos, os bons espíritos possam estar aqui conosco, para nos amparar, nos guiar, alimentar os nossos bons pensamentos, nos inspirar à vontade de estudarmos, de ampliarmos os nossos conhecimentos e assim também modificarmos a nossa postura, a nossa vontade de ser cada vez melhor e conquistarmos a felicidade em Ti, Senhor, que é o que tanto almejamos, queremos a paz em Ti. Fica conosco agora e todo sempre. Antes de começar o texto, eu queria registrar já a participação de tanta gente amiga, tantas pessoas aqui, maravilhosas aqui, que nos acompanham. Juliane, Vanúzia, o pessoal do Joana de Ângeles é joia, né? Elânia, Paulo Saboia, o Marcos Felipe, Rose, Ana Paula, Marcela, a Glaucilene eu já falei, César, Roger, Vânia, Audálio, Tereza Neuma, Flor, a Tiane está aqui, é tanta gente, Socorro. Gente, é só gratidão por nós estarmos aqui, como estão dizendo. A gente está se sentindo no CEAL, porque realmente nesse momento aqui é o CEAL. O CEAL bem amplo, porque está com muita gente e muitas pessoas e está aqui numa extensão imensa. Mas vamos ao nosso estudo da noite de hoje, a prece pelos doentes. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, é o capítulo 28. Aí tem o quinto item, prece pelos doentes e pelos obsediados. Ler a prece pelos doentes e vamos primeiro fazer o prefácio, porque o prefácio é muito esclarecedor. Vocês já receberam no grupo, tem aí no site. Quem quiser pode pegar seu Evangelho agora. O Evangelho segundo o Espiritismo, realmente, eu acho que é aquele livro que todo mundo tem, né? E vamos estudar, né, essa prece. Às vezes a gente esquece de estudar, porque o Máximos apareceu aqui e causou uma comoção, né? Obrigado, Máximos.
Vamos lá. Apareceu aqui no chat, tá? Ele não está aqui também, estamos em isolamento social. Vamos ler aqui. Prece pelos doentes, prefácio, item 77. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. No entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo está com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Esse é o texto de Allan Kardec. Nós vamos estudar esse texto, analisar. Vocês já podem mandar as dúvidas, como eu expliquei. Pode mandar um áudio. Se tem uma dúvida, se tem uma questão, pode tanto digitar quanto mandar um áudio. E depois nós vamos fazer as 3 preces. Na última prece, quando a gente for fazer a prece, no final, quando a gente for fazer a prece pelos doentes, aí a gente já vai estar aí com o nome de todas as pessoas que estão nos pedindo prece, a gente já está aguardando a participação. Mas eu vou passar para a Ana, que coordena o magnetismo, o estudo do magnetismo e o magnetismo, a aplicação, né, a parte prática do CEAL, para ela fazer as observações iniciais. Eita. Então, a gente faz... Hoje é quinta-feira, né? E é o dia de tratamento de magnetismo lá no CEAL. Então, com os assistidos, a gente costuma fazer logo no início um pequeno estudo de 15 minutos. Na verdade, é mais uma ambientação, né? Para que a gente possa se recolher para receber o tratamento e nos vincularmos aos anjos, nossos anjos da guarda, aos guias espirituais da casa que nos ajudam no tratamento de magnetismo e receber os bons fluidos, né? Porque a gente tem que lembrar, como São Luís costuma dizer, que a primeira coisa que a gente deve procurar é uma modificação moral, né? Uma modificação do espírito antes da questão física. E quando a gente busca estar ligados com os espíritos, com os bons espíritos, com Deus, a gente facilita, digamos assim, a receber os bons fluidos, né? Porque tem essa questão, se a gente não modifica o pensamento, se a gente não entra em sintonia, a gente vai repelir os maus, os bons fluidos, a gente acaba não ajudando. Como os assistidos também têm essa responsabilidade no processo da cura, né? Do tratamento através do fluido magnético. E aí é isso. Então, é importante a gente fazer esses estudos para a gente entender também essa questão moral, que é muito importante no tratamento do corpo. E é isso. Acho que, por enquanto, é isso. Antes de entrar no texto, eu só queria iniciar. Então, vamos lá agora, né? Muita gente ao vivo. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo, hein, gente? Já vi que tem todos os amigos, pessoas estão aqui, né, compartilhando.
é muita gratidão saber que está todo mundo acompanhando esse estudo que o CEAL vai fazer durante esses dias para manter a gente unido em pensamentos que nos elevam, né? Tem um comentário já do Paulo. Eu vou já fazer esse comentário, tá, Paulo? Vou já ler seu comentário, que ele é bem interessante. Paulo Saboia, eu estou esperando a visita dele, mas vai dar certo, né, Paulo? As coisas tudo no tempo de Deus. Então vamos lá começar aqui com o prefácio, vamos tentar. Kardec já de cara já vai desmistificando algumas coisas. Quando ele diz inicialmente, as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. Logo, amigos, quando nós estamos encarnados, as doenças fazem parte. Elas estão no corpo. Tem duas naturezas as doenças, né? Elas são provas, a gente escolhe determinadas doenças para passar por determinadas doenças, porque vai nos trazer aprendizados. E tem aquelas que são das vicissitudes, ou seja, tem o desgaste do corpo, tem os vícios mesmos no sentido moral da coisa que geram doenças, mas tem os desgastes do corpo. Quando a gente está encarnado, é impossível nós não termos doença. Não é uma questão, para adoecer não é uma questão moral. Para adoecer, você tem que estar encarnado. Se tiver encarnado no planeta Terra, planeta de provas e expiações, há doenças, tá bem? Então a questão é porque estamos encarnados. O que a gente pode dizer é a doença do espírito, que nem sempre vem com a doença do corpo. Tem pessoas que estão num corpo doente, mas o seu espírito não está doente. Essa daí é o que nós devemos buscar sempre, não deixar adoecer o corpo. Desculpa, não adoecer o corpo, tudo bem, mas não devemos deixar adoecer o espírito. Porque sobre o espírito nós temos controle, sobre o corpo não. Oi. Só aproveitando que você já está falando disso, o Máximo está perguntando, as doenças são provas? Sim, Máximos. As doenças são provas pedidas. Agora, não são todas que são provas, né? Algumas sim, que a gente podem ser expiações, né? Mas toda expiação sempre é uma prova. Mas nesse sentido de que algumas a gente pega porque está encarnado mesmo. Porque está encarnado. Outras a gente pediu. As doenças chamadas congênitas, essas têm mais essas características de escolha, tá? Depois ele diz, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, por que nós adoecemos aqui? Ele já está explicando. É inerente à grosseria da nossa natureza material. Nós estamos em corpos muito materializados ainda. Os nossos corpos ainda se alimentam de alimentos muito grosseiros. Nós ainda estamos longe de ter um certo equilíbrio. E isso faz com que a gente desgaste muito mais o corpo. E a inferioridade do mundo, porque aí ele vai para outro caminho, ó. Outro caminho não, ele vai alargando o conceito. O Kardec sempre vai alargando o conceito. Ele diz assim, ó, as paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Aí aqui o Kardec já aponta para algumas questões bem interessantes, né? Que essas paixões e todos os excessos adoecem nosso corpo. E aí ele já tem características hereditárias. Olha que interessante. Por isso que eu posso escolher aquele corpo, porque já, supondo que eu tenha que passar uma prova, determinada tal prova, se todos os corpos fossem saudáveis, o espírito não poderia nem escolher aquele corpo. Por isso que eles vão passando, dando a possibilidade até para o espírito escolher o corpo que vai habitar. Você quer comentar alguma coisa aqui? Eu posso seguir por enquanto? Pessoal fazendo perguntas ou mandando áudios, tá? Não esqueçam, pode ir mandando. É difícil passar por elas, o que devemos fazer pelas doenças, né? É difícil passar pela... Máximos, o primeiro passo para enfrentar a prova é não deixar adoecer o espírito. O corpo vai ser curado se Deus assim o permitir. É sempre com a permissão divina. Às vezes, essa doença que a gente tem que passar é para a gente aprender e refletir sobre o que foi, sobre o que passou, né? Sobre como chegou até ali, as escolhas que fez, os descaminhos. Aí a gente percebe que muitas vezes o processo de adoecer é um processo de cura do espírito. Sim.
do Espírito. O que é que a gente tem que sempre refletir e dizer assim, poxa vida, Santo Agostinho ensina muito bem isso. Ele diz assim, quando ele estava doente, ele diz assim, obrigado, Deus, pelo Senhor ter me adoecido. Ele está dizendo que Deus o adoeceu. Como? Ele diz assim, eu estava indo tão longe de ti, que eu adoeci para eu poder lembrar de ti, e voltei para o meu caminho. Então, olha a visão dele como é outra, né? Porque ele sabe que o processo de estar encarnado gera as doenças. Aí, às vezes, a gente está tão distante de Deus, aí vem uma doença e faz com que a gente reflita. Esse é Agostinho, nos ensinando sempre. Aí ele vai dizer, nos dá essa esperança, que nos mundos mais adiantados físico e moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito a essas doenças. Então, uma maneira das pessoas que não querem adoecer, se elas querem evitar essa doença, o que elas fazem? Elas moralmente progridem para que possam ir para planetas melhores, onde não haja tantas doenças materiais, onde as doenças não sejam nesse nível, não tenha esse sofrimento. Você melhora, vai para um planeta mais adequado, onde o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Essa frase é forte, hein, gente? As paixões minam o nosso corpo. Nós adoecemos pelas paixões. Aí, o medo que nós estamos sentindo hoje, geral, assim, a humanidade em geral, paixão corrói o corpo. Ciúme, mágoa, ódio, vingança, corrói o corpo, destrói a alma. Deixa eu fazer uma pergunta, hein? Aproveitando aqui que você vai falar da alma, o Rafael Reis está perguntando o que seria adoecer o espírito. Opa, Rafael, muito obrigado pela sua pergunta, Rafael. O que seria adoecer o espírito? É não compreender que aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, doenças e outras provas, estão nos desígnios de Deus. E que se a gente está passando é porque nós temos que aprender alguma coisa. Há uma lição a ser ensinada. Quando é que eu adoeço o espírito? É quando eu começo a duvidar da bondade de Deus. Quando eu começo a duvidar que há um ensinamento, que há algo para eu aprender. E eu não tiro as lições. Nós temos que confiar em Deus. E dizer assim, olha, se eu estou passando isso, é para o meu aprendizado. Por que a gente tem que dizer isso? É porque o contrário, né, que até a Débora já colocou, a gente está vindo com as camisas para mostrar que esse é o momento da gente exercitar a força, a coragem, a paciência, a resignação. Quando a gente não confia em Deus, a gente vai começar a se maldizer. A gente vai começar a achar que Deus é injusto, blasfêmia, porque o murmúrio, que Kardec chama muita atenção, que é quando a gente no íntimo diz assim, olha, as coisas não eram para ser assim, era para ser do jeito que eu quero. Olha o seu espírito adoecendo, porque você não está se identificando mais com a bondade e a justiça de Deus. Você está blasfemando, é uma censura, que a definição de murmúrio em espiritismo é uma censura silenciosa a Deus. Você diz assim, não era para ser assim não, era para ser do meu jeito. Aí o espírito vai adoecendo, a gente vai se entregando, a gente passa a ter medo, a gente passa a crer que não será mais feliz, porque não há felicidade senão em Deus. Então tudo isso vem desse afastamento, distanciamento de Deus. Eu ia aproveitar, né, e aí colocando, quando ele vai para o próximo trecho, que ele diz, temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Então, aí eu me lembrei daquela questão da obediência e resignação, né? Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, assim, dentro do que eu conheço, dentro dos meios que eu posso, eu tenho que fazer tudo aquilo que eu posso para me curar, para passar pela
pela prova, né? Eu tenho que, dentro da ciência, ir ao médico, seguir as prescrições médicas, né? Tomar os remédios na hora correta e tudo. Então, assim, eu preciso buscar tudo o que eu posso fazer dentro da razão, dentro daquilo que eu aprendi, para eu me ajudar a passar pela prova que eu estou passando, que é a questão da doença. E a resignação do coração é essa questão de estar vinculado com Deus, é aceitar que é uma prova que Deus me está fazendo passar, sem a questão de blasfemar, sem estar questionando, porque se eu estou passando por isso é porque eu mereço por algum motivo, né? É uma prova, eu preciso aprender com aquilo, ou é uma expiação, é uma consequência de algo que eu fiz. Até mesmo, muitas vezes, a gente passa por doenças e provas que a gente provoca no presente, né? A gente come demais e fica com mal-estar, a gente sei lá, pega uma chuva sabendo que não deveria, e já que você tem a facilidade de gripar. Então, assim, às vezes são coisas meio irresponsáveis da gente que a gente faz sabendo que a gente pode adoecer. E aí você acaba, entre aspas, pagando pelas consequências, mas aí a gente não pode colocar a culpa em Deus, né? A gente tem que perceber quais são os nossos atos, como o que a gente está fazendo para a gente melhorar e passar por aquilo. E aí, quando ele coloca, né, se porém malgrada os nossos esforços não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. E aí essa questão de que o Espiritismo vem nos ajudar nesse sentido, a entender as nossas provas, por que a gente está passando por isso, que no nosso caso não é a primeira vez que estamos encarnados, a gente está aqui para melhorar, para nos redimirmos, né, digamos assim, porque tem a questão da expiação, mas quando você está arrependido, né, você se arrepende e quer provar que você está melhor. Então é por isso que a gente vem provar. Gente, tem muita pergunta boa aqui, o pessoal está fazendo comentário, as pessoas mesmas estão respondendo, né? Aí o bate-papo aqui, o pessoal já está respondendo, né? Vamos aqui responder todas as questões assim, né, que estão sendo apresentadas. Veja, a pergunta do Máximos, e eu o conheço, ele já deve ter dado um pulo aqui quando ouviu, que então não devo questionar, apenas aceitar? Cuidado, o que é que a gente está fazendo? Ele vai dizer, nós devemos buscar todos os meios do nosso melhoramento, mas mais importante do que eu ficar curado é eu lembrar o que é que eu aprendo, que valores eu cultivava, como é que eu era antes de adoecer, como é que eu estou agora. Isso se chama o fruto da prova. Isso é o que o espírita deve buscar, o fruto da prova. Tudo que nós estamos passando, nós devemos questionar não os desígnios de Deus. Primeiro, porque você tem que olhar assim, só eu passo essa situação? É só eu? Porque se fosse só eu, você ia dizer, poxa vida, mas só comigo, Deus? A gente sabe que são inúmeras pessoas passando. Então, o que é que eu digo assim? O que é para eu aprender, Senhor? Porque alguma coisa eu tenho que aprender. É nesse ponto, tá bom? A Célia Mota, um beijo para a Celinha, está perguntando, a humanidade está doente? A humanidade está doente faz tempo, Célia. É que agora a gente tem meio de comunicação e está sabendo. Mas nós somos um mundo de provas e expiações. É só olhar lá no Evangelho, Santo Agostinho diz, só encarna aqui os rebeldes à lei de Deus. Jesus não dizia que a gente não tinha fé? Então, a humanidade está doente. Agora está mostrando quem nós somos. Vejam, que a gente observe. Será que alguém que está lucrando na venda de álcool gel não está doente do espírito? Sim. Explorando o medo. O desespero para guardar tudo. Olha onde o egoísmo leva. Tem que pegar tudo. A gente já está começando com medo de ter crise de desabastecimento, gerar desabastecimento. O que é isso? Não é egoísmo? Por quê? Porque a gente não lembra que quem tem dinheiro está podendo comprar. E quem não tem? A humanidade está doente, mas tem cura. Tá? A gente tem que lembrar disso, que a humanidade tem cura.
Como amenizar os corações Pronto. daqueles que estão passando por estas provas, mas não têm conhecimento espírita. Isso, aqui o Felipe, né, tinha feito essa pergunta. Como é que a gente explica para aquele que não tem conhecimento espírita? Não explica, Felipe. Não explica. A gente não tem que. O que a gente tem que mostrar é pelo exemplo. Você mantenha a sua calma. Diga, eu tenho fé que as coisas vão passar. Se a pessoa vier lhe perguntar, mas Felipe, por que você está tão calmo? Você diz, olha, é porque eu tenho uma crença, a crença espírita, que me dá essa calma. Aí você explica. Agora, se é uma pessoa querida do seu convívio, que está muito nervosa, se ela não aceita os preceitos, é prece. Alguém já tinha orientado que é prece mesmo. A gente fica em prece por ela, pede para o anjo da guarda da pessoa ajudar, amparar, e assim vai dando certo, tá bom? Mas não precisa sair correndo para salvar o mundo, não. Cada pessoa no seu tempo. Mantenha a calma. É pelo exemplo que o espírita deve mostrar a sua fé, pelo exemplo. É muito difícil frear nossas paixões, era essa? Para não nos deixar adoecer. Como fazer? Pelo uso da razão. Essa foi a Juliane, perguntou. A única maneira da gente se libertar do império das paixões é pelo uso da razão. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. É dessa maneira. Use a razão. Você acredita no espírito, que a alma não morre? Que a gente continua na vida espiritual, então não tem. Já dá uma calma para a gente não se desesperar, tá bom? Meus amigos, vocês estão com uma participação maravilhosa, hein? Aqui o pessoal está comentando, eu estou muito feliz. Lembrando a todos, quem quiser fazer mais pergunta também, enviar o áudio, porque a gente está pedindo que as pessoas, nesse momento nós estamos com muitas pessoas online. A Flor deve estar muito feliz, né, Flor? Que está monitorando todo mundo aí. Lembra uma coisa que a gente está pedindo nos diga, nos envie um áudio para o grupo do Serral ou para cá, que é possível também. Você envia o áudio, o que você está fazendo para passar essa quarentena do ponto de vista espiritual, tá? O que você está fazendo? Você tem lido, tem feito um evangelho, tem feito prece, como é que você está conseguindo? Paulo Saboia, né? O Paulo. Quando nos reunimos com boas intenções, criamos uma atmosfera propícia para que possamos ser assistidos pelos irmãos que, em nome do Cristo, querem o bem de todos. É isso, você se reúne no bem, você mantém a calma. Isso é interessante, é contagiante, porque está todo mundo tão nervoso que daqui a pouco vai todo mundo lhe perguntar, mas por que você está tão calmo? Aí você tem a palavra amiga, a palavra inspirada, né? O Paulo, que tem boas inspirações, vai recebendo a inspiração dos anjos, dos nossos guias, e a gente vai poder ajudar as pessoas, tá bom? Aqui tem muita gente comentando. Gente, eu tenho que voltar para o texto, depois eu volto para cá, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Aí quando ele vai continuar no texto, né? Ai, meu Deus, saiu. Só um minuto. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. E aí, eu vou só completar, porque ele já fala aqui, né? A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, aqui, como ele colocou, né? Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem, ele não teria colocado os meios de cura. E a gente tem vários, como colocou, temos a ciência. No nosso caso, a gente tem o tratamento com o magnetismo, né? A ação fluídica, ela já é conhecida desde muito tempo atrás, né? O espiritismo ele só ajudou a aprofundar o poder da ação fluídica, se a gente for lá para o capítulo da Gênese, capítulo 14, né? Na segunda parte, ele vai falar sobre o poder dos fluidos, como a gente pode utilizar o poder do pensamento e como o pensamento atua nos fluidos. Então, a gente pode utilizar esse meio de cura, que é o que a gente utiliza na quinta-feira. E o Espiritismo vai revelar a mediunidade curadora e a influência da prece.
Aí, no caso aqui, a gente vai falar bastante sobre a influência da prece, como a gente pode utilizar a prece, principalmente nesse momento que estamos passando, como o Paulo já colocou aí, essa sintonia, o fato de todos nós vibrarmos por esse sentimento de calma, que todos consigam se manter calmos nesse momento ajuda bastante, né? A gente vai estar todo mundo em uníssono emitindo esse mesmo tom de paz. Vamos lá, tem muita gente perguntando, né? A gente vai já para fazer as preces, hein, gente? Olha aqui, o Ben está assistindo conosco, vários grupos espíritas, a Liliane, que eu acho que é não sei se é da fundação, não, que eu não estou conseguindo ver aqui, né? Não, a Lilian está dizendo que tem feito prece e o evangelho no lar, confiando em Deus, sempre confiando em Deus. Eunice, né, do bem, está aqui conosco. Aí o Máximos fez uma pergunta. O Márcio fez uma pergunta boa. A Evelane, dizendo que estou fazendo as atividades da Casa Espírita como estudo e palestra pela internet. É isso mesmo, Evelane. Nós também estamos fazendo isso, né? Essa é a nossa postura. O Máximos perguntou, porque eu falei do uso da razão. A razão não irá nos deixar insensíveis se você está aprendendo alguma coisa. Do ponto de vista moral, se você está numa filosofia de conduta ética moral, como o Espiritismo, porque o Espiritismo é uma ética, é uma conduta, é uma forma de se conduzir. Se você está estudando uma religião, se você está estudando qualquer coisa do ponto de vista moral, mas se diante da dor do próximo, o seu coração não sente nada, você está estudando errado. Ou o que você está fazendo não é bem uma filosofia, uma conduta ética, uma moral religiosa. Não é. Porque o uso da razão é para que a gente se coloque no lugar do outro. Cria uma palavrinha moderna chamada empatia. A dor do outro tem que nos tocar. Por quê? Porque ele se torna nosso irmão. Nós dizemos que somos todos irmãos porque... Qual é a base de sermos todos irmãos? Porque somos filhos do mesmo Pai. Do ponto de vista da ciência, somos todos irmãos por quê? Porque temos todos o mesmo DNA, o corpo é igual. Do ponto de vista moral, somos todos iguais, somos todos irmãos porque somos todos filhos do mesmo Pai. Algumas pessoas vão dizer, pai ou mãe, não importa, é de uma causa primeira. Nós não somos a causa de nós mesmos. Nós todos viemos de uma causa maior, uma causa primeira. Então, a razão, ela precisa melhorar os nossos sentimentos. Mas não dá para confiar só nos sentimentos, porque os sentimentos nos traem. Exemplo, se você for no cinema, você vai assistir um filme, um drama, você vai sair de lá chorando. Seus sentimentos são tocados, mas era uma mentira. E ele fez você chorar, fez você ficar triste. Veja, a mentira pode lhe fazer chorar, pode lhe fazer ficar triste. Então você tem que separar. Olha, isso era um filme, era um livro. A gente não pode confiar só nos sentimentos. Aí você tem que usar a razão para melhorar o impacto dos sentimentos. Então, nunca seremos insensíveis, tá bem? Então, eu acho que é isso aqui. Tem muita gente perguntando, muita gente falando, comentando, né? Coisa boa aqui. O Vandenberg está comentando. Aqui, fazendo a citação, não é um comentário. Obrigado, Vandenberg. Pessoal aqui o pessoal do Joana de Ângeles, muita gente assistindo. Como eu já falei, vários grupos espíritas estão somando conosco nesse momento. Vamos aqui continuar. Agora a gente vai fazer a primeira prece, que ainda não é a prece final, é para orientar. Prece para ser dita pelo próprio doente. Tá? A gente vai ler a prece e a gente vai tentar explicar essa prece. Lembramos que ao final nós vamos fazer a prece pelos amigos que estão doentes. Continuamos pedindo, se o seu grupo está reunido, você está assistindo sozinho, quer mandar uma foto, manda para as nossas redes sociais, manda foto para a gente, posta aí, a Flor está colocando lá nos stories, tudo, para que as pessoas saibam que os espíritas estão unidos nesse momento. Estamos felizes, em casa, mas unidos. Não precisa estar todo mundo junto, porque o que nos une é o pensamento.
Então, é esse momento a gente está fazendo essa comunhão de pensamentos. Vamos agora à prece para ser dito pelo próprio doente. Se você está doente, você já pode fazer essa prece. Senhor, pois que é todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Essa é a prece que o doente tem que dizer. Vamos dar uma analisada nela? Quais são os pontos principais? Você gostaria de começar? Tá, eu vou começar aqui porque a Ana está respondendo aqui as passagens. Veja, gente. Primeiro, quando você está doente, acreditar na justiça divina, para não blasfemar. Esse é o primeiro passo. Por isso que ele começa dizendo, Senhor, tu és justo. Veja bem a enfermidade que aprove mandar-me. Porque Deus permite. Então a gente tem que ter certeza disso. A gente adoece porque Deus permite, Ele sabe. Deus é infinitamente bom e justo. Ele é onisciente. Ele é onipresente, onipotente. Tudo sabe. Em tudo está e tudo pode. Então, quando nós passamos por algo, Ele permite, porque Ele sabe que é melhor para nós. Por isso que ele diz, necessariamente eu merecia. Às vezes a gente está se lamentando da doença que tem, e aí pensa, mas como é que eu não seria sem ela? Onde é que eu estaria? Como é que eu estaria agindo? Por isso que ele diz na prece que merece. Porque a base não pode um Deus justo impor sofrimento sem uma causa justa. Agora, isso aqui, amigos, tem que ficar claro. Nesse momento, prestem atenção nessa parte. Confio-me para a minha cura, a tua infinita misericórdia. Quem quer ser curado? Você está aqui conosco agora, você está doente. Estou falando agora não para aqueles que estão acompanhando alguém doente, mas para quem está doente, está nos acompanhando. Confie em Deus, na misericórdia divina. Primeiro de tudo, confie em Deus. Mesmo a gente tem que buscar a medicina, tem que buscar o magnetismo, o espiritismo, mas antes de tudo, confiar em Deus, na misericórdia divina. Porque ele diz, se me curaste, bendito seja teu nome. Se eu precisar passar mais tempo com essa doença, se eu vier a morrer por conta dessa doença, bendito seja teu santo nome. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não sei. Nós somos aquelas crianças que pensam que sabem o que é melhor para si e não sabe. Quem é professor, quem é pai, sabe que as crianças tomam decisões que para elas são as melhores, mas que a gente sabe que não é. E aí diz, submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque só podes fazer, tudo que tu fazes, ó Pai, é o bem para tuas criaturas. Então ele mantém, desde o início, a mesma ideia central. Deus é bom e justo. Deus é bom e justo e infinitamente misericordioso. Não, essa prece que Kardec nos deixa como exemplo de como a gente deve se portar, né, diante da doença, quando nós mesmos vamos fazer a prece por nós mesmos, né? Então ele deixa exatamente isso, que partindo que Deus é justo e bom, o resto a gente tem que tirar uma prova um aprendizado com essa prova. E aí é por isso que a gente sempre faz, no nosso tratamento de magnetismo, a gente não
a gente sempre faz em comunhão com o tratamento espiritual, porque o assistido ele deve fazer essa busca, né? Essa reflexão da mudança íntima, né? De tentar se melhorar, de se esforçar para mudar os seus maus pendores, né? De buscar Deus. E se você não faz essa reflexão, não adianta, não tem tratamento de magnetismo, não tem a ciência, porque assim, a gente vai, pode até melhorar, mas aí depois vem outros e outros, porque a gente não consegue tirar aprendizado com aquela doença. Então, assim, a cura moral, ela não se faz. E aí eu vou até ler um trecho, que é aquele que eu tinha começado a dizer do São Luís, que ele sempre dizia. Tem um estudo da Revista Espírita, né? Quando ele vai falar da cura moral pelos encarnados, tinha um jovem rapaz que era cego e um espírita o adotou. Ele teve muita compaixão desse rapaz e quis ajudar. E aí ele fez a evocação do seu guia espiritual e perguntou se poderia ajudar o rapaz, através do magnetismo. E o espírito disse que sim, que poderia. Então, o que ele fez? Ele foi lá, se esforçou, utilizando o magnetismo, né, as técnicas magnéticas, e tentou curar o jovem rapaz. Só que, com o tempo, ele percebeu que o rapaz não se curava. Então, ele voltou lá e perguntou de novo, o senhor não disse que poderia ter essa cura? Por que não está acontecendo? Aí a resposta foi essa aqui que eu vou ler para vocês. É, pois, uma cura moral que se deve obter antes de buscar a cura física. Uma mudança de direção em seu comportamento é a única coisa que pode tornar eficazes os cuidados de seu magnetizador, que os bons espíritos procurarão ajudar. Então, assim, o rapaz estava repelindo os fluidos. Então, assim, porque como ele não mudava, ele não se esforçava, ele não era uma pessoa grata, até a oportunidade que ele estava tendo. Então, isso não ajudava. Então, por isso que ele não era curado da cegueira. Então, assim, se a gente não procurar fazer essa reflexão de tentar mudar, não vai adiantar a prova. E como nós acreditamos, né, nós que somos espíritos, que acreditamos na encarnação e sabemos que estamos aqui para aprender, para nos melhorar, se a gente não fizer isso, o que vai adiantar? A gente vai continuar voltando, né? E eu estava até lendo um trecho, não me lembro bem, mas que Kardec, era no Livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, que Kardec ele faz isso, ele faz esse convite que a gente busque sair desse mundo, busque nos esforçar, progredir tanto para que a gente não precise voltar para cá, porque lá está bem claro que a gente não precisa estar voltando para a Terra para voltar para esse mundo de provas e expiações. Só que, assim, depende de nós. Por isso que ele diz que a vontade vai fazer muito com que a gente queira ou não sair daqui, né? Então, a gente precisa... Claro que a gente tem as nossas dificuldades, ainda vão demorar muito para mudar e tudo, mas a gente também não dá para a gente ficar se acomodando. E que a gente entenda que sair desse mundo é a mudança de comportamento. Não dá para que a gente seja feliz, né? Fica todo mundo, não, eu quero ser feliz. Mas aí no trabalho é maledicente, é fofoqueiro, espalha ódio, não tem a palavra amiga. Aí a gente diz, poxa vida, eu quero ser feliz, mas o que é que eu construo? As mesmas posturas. Eu queria registrar aqui a Joyce Castro, que é do Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, do grupo Portal de Luz. Olha, temos amigos de longe aqui, acompanhando coisa boa, né? Muita gente. O Máximos fazendo um comentário sobre a prece, Socorro, que a gente possa aprender com as nossas experiências e também com a dos outros. Perfeito, Socorro. Deus é sempre justo. Gente, tem muita gente aqui, amiga, falando. Mas vamos continuar ainda aqui o nosso estudo dessa prece, tá bom? No final, ele orienta na prece. A último parágrafo ele diz assim: dá, meu Deus, que essa enfermidade seja um alívio, um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. É isso. Que a gente reflita sobre a nossa conduta. Nós estamos em quarentena, vamos aproveitar para refletir sobre a conduta, como é que a gente tem se comportado, como é que a gente tem se comportado em relação ao outro, o que é que a gente oferece ao outro. Aceito como expiação do passado. Então, se foi por algo que eu fiz no passado, agora eu tenho que pagar, eu aceito. Se é uma prova para a minha fé,
submeto-me à tua santa vontade. É a questão da prova, né? Para os professores que estão online, sabe. Meus alunos todos, eu acho que os alunos de vocês também devem dizer isso. Os alunos gostam do colégio. Todo mundo gosta do colégio. Porque estão os amigos. Eles não gostam quando o professor começa a falar. E eles não gostam é de fazer provas, tarefa de casa. Somos nós. A gente adora é de ouvir conselhos e orientações. O que é que a gente não gosta é de fazer passar pelas provas, fazer as tarefas que têm de ser feitas. Então a gente tem que mudar isso. Agora a prece 79 é a prece mais importante do nosso grupo. Por quê? Porque esse é o grupo que ora pelos doentes. E a gente precisa aprender a orar pelos doentes. Porque a gente faz prece errado pelos doentes. Ele não sabe o que pedir. Por isso que Kardec disse isso. Ele deixou essa prece para que a gente possa aprender. Eu vou ler essa prece. Nós vamos ler as 3 preces e depois vamos fazer a nossa prece, tá bom? O nosso estudo, como está todo mundo em casa, a gente tem dito, pode se estender só um pouquinho a mais. Prece 79. Para ser dita em favor do doente. Você que está ouvindo agora, você tem um amigo, uma pessoa que você sabe que está doente, pense nela durante a prece. Visualize essa pessoa, tente envolvê-la em fluidos, perceba que Jesus está do lado dela, que nesse momento, na leitura, se você estiver pensando nela, você já vai estar aplicando magnetismo à distância. Você a envolve com seus pensamentos, mas é importante que você coloque Jesus ao lado da pessoa, o anjo da guarda, para que os nossos fluidos sejam purificados pelos fluidos desse Espírito, tá bom? Então pensem aí na pessoa ou nas pessoas que vocês estão querendo ajudar. Eu vou ler e vocês vão acompanhando. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria estendeste de afligir a fulano, você bota o nome da pessoa, pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Essa é a prece que Kardec nos ensina para fazer pelos doentes. Você quer começar comentando? Você está procurando os textos, né? Então vamos lá. Olhe tudo aqui que precisa ser dito. Primeiro, continua o mesmo tom, né, da justiça divina. Eu não sei por que aquele meu parente, aquele meu amigo, eu não sei por que ele está doente, qual foi a causa. É uma prova, é uma expiação? Todo mundo vem sempre me perguntar, Cícero, é uma prova, é uma expiação? É alguma coisa da encarnação passada? Não dá para saber. Por quê? Porque são impenetráveis os desígnios de Deus. Se a gente soubesse, talvez o nosso coração já é endurecido, se eu soubesse que aquele meu parente está sofrendo, porque na encarnação passada, por exemplo, ele foi uma pessoa muito má e agora sofre, aí quer dizer, então ele merece, deixa ele passar. Por isso que a gente não precisa saber. O importante é que a gente saiba que ele sofre. Se sofre, é nosso irmão. O sofrimento, gente, é que nos dá humanidade. O que nos diferencia dos seres brutos é a capacidade de perceber a dor do outro. Os bichos não têm isso. Eles não percebem. Nós percebemos a dor do outro. E olha que o pessoal já mostra alguns vídeos de alguns animais que não gostam de ver o outro sofrer, porque já tem indícios ali. Mas nós sabemos nos colocar no lugar do outro. Então, essa capacidade de perceber o sofrimento do outro é que nos torna humanos. Aí ele diz que, mas Deus, na sua sabedoria, afligiu a pessoa pela enfermidade. Aí começam os pedidos. Lança, eu te suplico, um olhar de
compaixão e digna-te de pôr-lhes termos. Nós temos que ter compaixão, pedir a Deus que tenha compaixão. Nós não devemos desejar que o outro sofra, nós devemos desejar que Deus alivie o sofrimento do outro. E se for da vontade dele, que chegue ao fim. Esse é o pedido a Deus. Aí depois dirige aos bons espíritos. Primeiro a gente pede a Deus, depois aos bons espíritos. Eu pedi o bom espírito para falar. Você ia falar alguma coisa? Não, eu vou aproveitar então para falar um pouco sobre a importância da prece, né, nesse sentido como uma magnetização espiritual, um magnetismo espiritual. A gente tem que entender, porque às vezes a gente coloca muito essa expressão e eu não sei se as pessoas compreendem ainda. Quando a gente vai estudar lá na Gênesis, Kardec vai falar que existem 3 tipos de magnetismo. O magnetismo humano, que é o magnetismo que a própria pessoa pode emitir seus fluidos para a cura do outro. O magnetismo semi, que é o magnetismo que a gente utiliza no CEAL, que é a gente utiliza o nosso conhecimento sobre o magnetismo, as técnicas magnéticas, né? Procura aprofundar todo o conhecimento do magnetismo. Porém, quando a gente vai aplicar o magnetismo, a gente chama os bons espíritos para nos ajudar, para que eles possam fazer de nós um instrumento, né? E que os fluidos dele, que a gente derramem sobre nós e a gente transmita esse fluido, o bom fluido, o fluido do bom espírito e não o nosso. Então, a gente utiliza as técnicas, mas tentando trabalhar com os fluidos dos bons espíritos. Por quê? Porque tem várias vezes nas obras que Kardec diz isso, que a gente deve, principalmente no Livro dos Médiuns, ele diz isso, que a gente, quando for aplicar o magnetismo, em tudo que a gente for fazer, mas como a gente está falando do magnetismo aqui, a gente precisa chamar o nosso anjo da guarda, para que a gente possa ser inspirado, para que a gente possa receber os bons fluidos, para ajudar aquela pessoa que a gente está tratando. Isso quando a gente vai fazer o tratamento de magnetismo presencial. Agora, é esse magnetismo que a gente faz à distância, que é o magnetismo que a gente chama magnetização espiritual, magnetismo espiritual, que é o magnetismo aplicado pelos bons espíritos, né, através da prece. Em vários momentos, nas obras de Kardec, né, da doutrina espírita, é colocado que a prece ela é um recurso muito poderoso, é um dos melhores, é um auxílio para tudo na vida, né? E aí eu até tinha colocado hoje, quando a gente foi compartilhar esse estudo, eu tinha colocado esse trecho, que depois eu vou colocar aí também para vocês, né? Que ele vai colocar assim: a prece em comum, que é essa prece que todos nós nos reunimos para aplicar nas quintas-feiras, que a gente aplica às 22 horas, por essas pessoas que são listadas no grupo de WhatsApp, todo mundo unido, né, às 10 horas para orar por essas pessoas doentes. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se clamassem junto e uníssono. Tem essa questão e tem a questão também que a gente não está aqui, mas eu tinha colocado da magnetização, depois eu posso ler também. Mas aí ele vai dizer assim, ó, em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar alívio dos males corporais. Então, assim, a gente percebe pela experiência quantas vezes a gente faz o tratamento do magnetismo à distância, que a gente magnetiza essas pessoas e depois não vem a pessoa dizendo que está melhor, que melhorou. Teve gente que já saiu do hospital. Assim, a gente já escutou vários relatos nesse sentido. Então, pela experiência, a gente tem essa comprovação. Então, o magnetismo à distância, que é a prece, que é através da prece que a gente faz, ela também tem força, ela também é capaz de ajudar, né? Eu vou ver se eu acho outro trecho aqui. Tudo bem, você vai procurando outro trecho e vai falando aqui com o pessoal. Então, ainda... Aqui, desculpa. Só vou terminar de ler só esse trecho. A prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, que é essa ação
do magnetismo, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. A respeito disso, aí chamamos a atenção para as preces contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, que aí é Kardec fazendo essa referência a essas preces que a gente está estudando. Que é agora, olha, veja o que é que ele vai fazer. Você vai fazer a sua prece pela pessoa que está doente, você diz, bons espíritos, você chama o anjo da guarda da pessoa. Por quê? Porque todo mundo diz assim, mas Cícero, como é que eu vou aplicar? Porque eu sou uma pessoa tão imperfeita, eu tenho tanta raiva ainda guardo em mim um rancor aqui, outro acolá. Como é que eu vou fazer isso? Óbvio que você deve se purificar, não vai usar, não vou chamar sempre o anjo da guarda, não. Lógico que a gente deve se purificar, melhorando o nosso comportamento moral, melhorando o nosso mundo mental. Mas sempre, já para evitar isso, você já chama o anjo da guarda. Como ele diz, bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, ó, você faz o pensamento, a fim de que eu vá derramar bálsamo salutar em seu corpo, no corpo da pessoa que está adoentada, né? Como a pessoa está doente, a gente vai visualizar o bálsamo, o remédio sendo aplicado. Quem acompanha as nossas preces sabe que eu sempre uso essa expressão. Essa é uma expressão orientada por Kardec. Você visualiza a pessoa é como se ela tivesse passando um remédio na parte enferma ou sobre o corpo. Mas não é só isso. Veja. Um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. A gente nunca pode fazer uma prece pedindo exclusivamente a cura do corpo. Porque isso é pouco. Isso é pouco. Porque de qualquer jeito, aquela pessoa pode ser curada naquela doença, mas uma hora ou outra, todo mundo vai morrer. Então a gente sempre que fizer uma prece pelo um doente é pedir o bálsamo para o corpo e a consolação para a alma. Nunca pode esquecer de pedir a consolação para a alma. Aí começam os pedidos para a alma. Olha só, ele pediu, né? Consolação para a alma. Olha agora, isso é o uso da razão, gente. Veja como aqui não tem frieza nenhuma. Inspirar-lhe paz e a submissão à vontade de Deus. É sempre isso. Primeiro, paciência, submissão à vontade de Deus. Dá-lhe força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Veja que nesse final aqui tem já 3 dos nossos pedidos da camisa, né? Vocês estão vendo aí, né? Tem força, paciência e resignação. A coragem é que nesse momento a pessoa está enferma, né? A coragem é no plano das ações, por isso que não está aqui, está em outra prece. Tudo bem? Deixa eu ver aqui que o pessoal comentou mais alguma coisa. A Dulce fala, o relato dela, né, ela sempre nos mostra, isso é uma maravilha, ela ficou curada de uma doença com essas preces. Aqui, precisamos compreender o doente, persuadir o doente a compreender que ele precisa fazer a sua parte para que o estado de saúde permaneça. O Vandenberg fazendo um comentário, é isso. Aí o Paulo Saboia diz, sempre quando vamos aplicar o magnetismo, quando fazemos a oração, somos assistidos pelos irmãos do bem, mensageiros da divindade, que vêm nos assistir. Se houver a necessidade, eles multiplicam as energias do magnetizador e auxilia a cura. Quase sempre tem necessidade pela nossa fragilidade, né? Assim, alguém que não tenha o amparo, acho que não precisa, já seria um problema, não é, Paulo? E aí a gente tem, mas para isso a gente tem que se colocar à disposição. Lembremos que os bons espíritos vêm quando são chamados. Se você acha que não precisa, aí eles também, eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. O você que eu estou dizendo, não você, Paulo, um você arbitrário. Vamos para a última prece. E é a prece quando a gente vai aplicar o magnetismo. Por que a gente está lendo essa? Porque agora, quando eu terminar essa prece, eu vou pedir para que vocês listem o nome das pessoas que querem prece. Tá bom? Eu vou pedir para vocês listando, já estão listando, né? Vamos para a última prece aqui, a 80. Prece para ser dita pelo médium curador. Aí já vai ter um problema, né, gente? Já vai entrar na discussão do que é um médium curador. Eu aconselho que quem quiser saber o que seria um médium curador,
no livreto que a Ana fez, catalogando sobre mediunidade e cura. A gente não vai entrar nessa questão aqui, mas o que a gente sabe é que nós todos temos potencial para ser médium de cura. Não é uma exclusividade. Porque aí a gente teria que entender o que é cura, porque a gente confunde cura com milagre. É o potencial, todos nós temos, mas tem que ser trabalhado, tá certo? Agora aqui é uma prece que se resume numa palavra: humildade. Eu quero que todos repitam, porque a gente vai aplicar essa prece. Então acompanhe, porque a gente vai aplicar essa prece, tá bom? Eles dizem, a prece é assim. Nós devemos dizer com toda a nossa fé: meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Olhem bem essa prece, prestem atenção. A gente deve pedir a Deus, primeiro assumindo a nossa condição, indignos que somos, porque nós somos imperfeitos. Nós temos muitas questões íntimas a ser vencidas. Se alguém disser assim, olha, eu tenho condição moral de aplicar um passe, você já está errado. Porque condição moral só os bons espíritos teriam. Mas a gente tem a vontade. A gente tem um desejo de ser útil, de ser instrumento. Nós, só do fato da gente querer ser melhor, já nos facilidade. E aí ele diz assim, mas se eu que sou indigno, se Deus quiser, eu poderei curar esta enfermidade. É para a gente dizer, olha, eu quero curar. Se vai curar ou não, aí é os desígnios de Deus. Mas eu não posso chegar lá e dizer assim, Senhor, talvez eu cure. Não, não. Você tem que ir com fé, dizendo, eu vou curar. Por isso que a gente está chamando vocês para orar agora, porque a gente está precisando. Um dos primeiros princípios do magnetismo, né? Quando você vai, a gente tem o nosso guia de práticas magnéticas, o Deleuze, né? A gente busca a base em Deleuze porque Kardec tem dito e escreveu que ele era sábio. Então, de todas as obras de magnetismo, principalmente os clássicos que foram deixados no catálogo racional, que Kardec pediu para a gente ler, Deleuze ele coloca lá uma nota dizendo que é um dos guias melhores, né? E aí a gente busca. E ele vai dizer que um dos princípios, não só ele, mas todos os outros, mas assim, eu só estou querendo dar uma referência para vocês. Mas ele diz assim, um dos princípios, primeiro, condição para você poder magnetizar é a confiança. Você tem que ter confiança e tem que ter a boa vontade, né? Que é a questão a intenção. Isso a gente sabe no Espiritismo que a gente também tem que ter a boa intenção para poder realizar as nossas atividades. E no magnetismo é da mesma forma. Então, assim, isso de querer, assim, eu tenho que ter esse pensamento de que eu poderei curar. Porque se eu não tiver esse pensamento, é melhor nem ir, porque você não vai ter esse pensamento para emitir, como é que você vai querer curar aquela pessoa? Agora, sim, é dito, o magnetismo pode curar ou aliviar. Se ele não cura, com certeza ele alivia. Então, a gente tem que ter esse pensamento. E essa questão, né, de indigno, eu sou um mau instrumento, eu ainda não cheguei à perfeição. Mas se eu quiser, e confiando em mim, e no nosso caso, espíritos, confiando em Deus e nos bons espíritos, a gente tem que ter fé para fazer o bem. Porque a gente sabe que sem Deus a gente pode até querer, mas sem a vontade dele a gente nada pode. E aí a gente pede exatamente isso. Por isso que eu disse que a gente tem essa pretensão, né, de querer magnetizar com os espíritos. Por isso que o nosso magnetismo, o magnetismo aplicado no CEAL, é o semi-espiritual. A gente busca, o nosso ideal é aplicar o magnetismo com os espíritos,
Por isso, quer dizer, permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda ideia do orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Então, assim, o ideal é que tenhamos o conhecimento do magnetismo, que a gente aprenda, que a gente se esforce cada vez mais para se apropriar dessas técnicas, porque quanto mais eu conheço, mais o espírito pode me inspirar e me ajudar a auxiliar aquele assistido. Mas, porém, se eu não sei, confia nos bons espíritos e em Deus e faça a prece da mesma forma. Porque Kardec diz, é ideal que a gente tenha o conhecimento? É. Porém, não é essencial. Por isso que a prece também é um recurso. É um recurso maravilhoso que a gente pode usar em todas as horas. Então, continuando aqui a prece, ele diz, mas sem ti nada posso, sem Deus nada nós podemos. Então, a gente tem que confiar em Deus. De novo, permite que os bons espíritos me cumulem dos seus fluidos benéficos. A ação é feita pelos bons espíritos. E livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhe pudesse alterar a pureza. É isso, meus amigos. Afastando do coração o orgulho, o egoísmo, confiando em Deus e no concurso dos bons espíritos, nós podemos auxiliar muito. Nós chegamos ao final desse encontro. A gente agradece a todo mundo que participou. Vamos fazer a prece final. Lembrando que nós estaremos transmitindo as nossas atividades para quem quiser assistir, participar. Quem quiser, no sábado, às 16 horas, fazer o curso, participar de um estudo sobre mediunidade, das 16 às 18. 19h30, tratamento espiritual. Mas nós vamos divulgar aqui. Agora vamos fazer a prece. Eu estou só dando uns minutinhos para quem não colocou ainda o nome da pessoa que você quer que faça uma prece. Eu já estou vendo o nome de muitas pessoas aqui. Meu amigo Marquinho aqui. Se você ainda não colocou o nome, aproveite esses instantes. Eu estou deixando esses minutinhos porque a gente vai fazer a prece. Estou deixando aqui para vocês vão digitando. Ó. Gessiane colocou, Aline, Yara está aqui agradecendo, né? Deixa eu ver quem mais. A Juliane pede prece. Rafael. A Neuminha pede pelo Joaquim. Joaquim, uma boa. Minha amiga Ronice. Glaucilene. Elânia fazendo vários pedidos de prece. Peçam, a gente vai fazer a prece agora. Estou dando esses minutos aí para quem ainda não colocou o nome para poder se unir a nós, né? Nos unirmos todos nesse momento da prece, né? Olha, a Valdênia está colocando prece para a Naldina. Vamos orar por ela. Eu estou lendo aqui o nome de todo mundo. A Cauane pediu prece pela família. Deixa eu ver aqui mais. Minha amiga Tiane está pedindo prece pelo Luiz Fernando. Não é o Luiz Fernando. O Marcos está pedindo prece por Maria das Dores. O Paulo está prece por todos os aflitos. Nossa, estou tentando acompanhar aqui. Que Deus, né, ele faz uma prece maravilhosa. É isso mesmo, Paulo. Obrigado. A Flávia do Vale pede prece por ela mesma. A Tiane também está pedindo prece pela Larissa. Olha, por ela, a Valdênia está pedindo prece. Isso, gente, vamos nos unir. Agora é o momento da gente se unir. Vá digitando e vá visualizando a pessoa que eu vou fazer a prece daqui a pouco. Tem mais. Se você estiver em casa agora e quiser que através de mim, você vai chamar o seu anjo da guarda e os bons espíritos magnetizam a sua água. Quem estava fazendo o tratamento espiritual, que sempre tinha água magnetizada, pode trazer a água para a gente magnetizar também. Tá bom? Eu vou pedir durante a prece. Pela humanidade. A prece pela humanidade a gente vai fazer. O Márcio pediu prece pelo irmão dele, eu vou estar fazendo prece. A Dora está pedindo prece aqui. Certo. Luiz Fernando está pedindo preces. É isso. Então, acho que já
Todo mundo já conseguiu aí? Tem mais alguém digitando? Vou encerrar para poder fazer a prece, tá bom? Vanúzia. Então vamos fazer a prece. Ótimo, Máximo. Aqueles que desejar os olhos para o melhor recolhimento, a gente sabe que provavelmente vocês estão, né, de frente para o celular ou de frente para um notebook, alguma coisa assim. Recolham-se um pouquinho, fechem os olhos, acompanhem a prece, o áudio está numa qualidade boa, né? E a gente vai fazer a prece agora por todos nós. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Nós te pedimos que nos abençoe. Permita, Pai, que os nossos anjos da guarda envolva-nos a todos nesse instante. Que possamos sentir, que possamos perceber, recaindo sobre nós o espíritos, que possamos nos sentir fortalecidos, amparados, auxiliados. E neste momento, que possamos ver, sentir a figura de Jesus. Jesus, amigo, tu estás aqui. Estende a tua mão de nós, Jesus. Inspira-nos a força necessária para resistirmos ao arrastamento do mal, a coragem para tomarmos novas e melhores decisões. Inspira-nos, Jesus, a resignação ante as provas da vida e a paciência, porque tudo há de passar no tempo do Pai, não no nosso. Nós te pedimos, Jesus, derrama uma gota do teu bálsamo bendito sobre cada um de nós, curando-nos da cegueira moral que nos impede de ver a bondade e o amor de Deus, curando-nos da paralisia moral que nos impede de tomar novas atitudes, de mudar o nosso proceder, curando-nos, Jesus, das feridas do orgulho, do egoísmo e de todos os vícios, todos os males que o orgulho e o egoísmo geram. Nesse momento, Jesus, nós dirigimos nosso pensamento a as pessoas que nos pedem prece. Pedimos pelos nomes que foram citados. Nós te pedimos, Jesus, que os visitem neste instante. Que cada um possa sentir, cada um destes, por quem uma prece foi pedida, receba nesse instante a tua visita. Que recaia sobre ele o bálsamo de cura, se for da vontade de Deus. Alivia as dores que passam, se for da vontade de Deus.
Mas com a permissão de Deus, nós pedimos, leva a consolação às almas, para que não se entreguem ao desespero e ao desânimo, para que a fé brota em seus espíritos. Ó Jesus, pedimos por todos os doentes, por todos aqueles que enfrentam a prova da dor. Nesse momento que a humanidade está doente moralmente, nós te pedimos, ó Jesus, ampara aos que sofrem, ampara as equipes médicas, a todos os envolvidos no combate a esta doença, na busca da cura, das vacinas. Inspira-os, Jesus. Nós pedimos pela humanidade que nesse instante tu possas tocar o coração de cada um de nós, que possamos lembrar que este é o momento de demonstrarmos solidariedade, de sermos fraternos, de pensarmos no outro. Que esses instantes de isolamento sirva para a nossa reflexão e o nosso aprendizado. Que lembremos do outro. Que possamos vibrar a paz pelo mundo. Que possamos transmitir o amor uns aos outros. Pedimos pelos entristecidos, os doentes da alma, os que estão deprimidos, que estão sem esperança, aqueles com ideias suicidas. Ó Jesus, nesses momentos, eles se sentem mais só. Envolve-os no teu amor. Na certeza, Jesus, de que tu podes ver a Deus. Nós nos unimos a ti e num só pensamento, mais uma vez, dirigimos nosso olhar a Deus e dizemos: Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, perdoa as nossas faltas, tende compaixão de nós, tende misericórdia, ampara-nos, protege-nos hoje e todo sempre, que assim seja. É isso, meus amigos, agradecemos do fundo do coração a participação de todos vocês. É uma alegria estarmos juntos. Nós nem nos sentimos isolados socialmente, com tanta gente emanando fluidos de amor, de paz e de bênçãos. É uma maravilha. E a gente convida vocês a continuar aqui conosco no CEAL. Então, estudo sobre a mediunidade, sábado, 16 horas. 2 horas de estudo, das 16 às 18. À noite, 19h30, tratamento espiritual, aplicação do magnetismo à distância. Mais uma vez, muito obrigado e até, né, o nosso próximo encontro. Muito obrigado mesmo. Tanta gente aqui participando, tanta gente querida, tantos amores que a gente está sentindo, tantos amigos, vibrações positivas, né? Então, emanações fluídicas de amor, a gente manda para vocês, tá bom? Tchau, até sábado. Agora a gente vai só desligar aqui.